Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. É com muito temor e tremor que eu estou aqui hoje, mas é para a honra e glória do Senhor, porque nós falamos tanto de viver os sonhos de Deus nas nossas vidas e muitas vezes nós ficamos recuando, né? Muitas vezes nós tememos, muitas vezes achamos que não somos capazes, mas é o Senhor que nos capacita. Vão fazer mais ou menos quase 5 anos que eu não prego na frente da igreja. Mas é um chamado muito forte na minha vida. E essa semana o meu esposo teve um probleminha de garganta, abençoado, e ele passou o cajado para mim. Eu confesso para os irmãos que, a princípio, eu fiquei bem apreensiva. Porque, irmãos, trazer a palavra é algo muito sério. Nós vemos muitos que estão por aí brincando. Isso aqui é algo muito forte. Jesus morreu por nós. Não é um brinquedo. As pessoas acham que é simplesmente um livro que já passou da moda, que não serve mais para as nossas vidas, mas é o manual da nossa vida. E é muito sério isso aqui. Então eu falei com o Senhor, Senhor, pela tua misericórdia eu vou ali. E eu passei uma tarde assim bem abençoada, com os meninos gritando. Mas eu vi a confirmação da palavra. Eu fiz 3 esboços, irmãos, eu não trouxe nenhum. Mas eu vi a confirmação da palavra na boca do Renatinho e na boca do pastor. E esse assunto é um assunto muito sério e que muitos não têm falado, muitos não têm mais pregado porque acham que não vai acontecer. Jesus está voltando. Jesus já voltou para muitos que já foram, mas ele vai vir em grande glória nos buscar. Eu creio nisso. Você crê? Aleluia. Nós vamos passar por algumas partes da Bíblia. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Você que pode se colocar de pé. Lá em Gênesis, capítulo 6 e versículo 8. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu a terra-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porém, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira a fará. E 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de côvado a acabarás em cima, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos segundo terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne. Mas contigo estabelecerei o meu concerto, o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos muito bem essa palavra. Até as crianças... Podem se assentar, irmãos. Até as crianças conhecem a história de Noé. E o que a gente vê, né, aqui na história de Noé, quando a gente traz para os tempos de hoje, que não estava muito diferente de hoje em dia. A corrupção era muito grande, a violência era muito grande. Para quem já assistiu filmes que retratam sobre o tempo de Noé, era algo assim muito estreito, viver naquela época. E Deus vê Noé no meio daquilo tudo, um justo. E ele olha para ele e quer salvar aquele homem e sua família. Por causa de Noé foi salva a sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos. E aqui nós vemos que
quando a gente lê mais sobre a vida dele, ele chegou a falar para todos que estavam ali que viria um grande dilúvio e que todos morreriam, até aqueles animais que não entrariam na arca morreriam, que Deus tinha falado com ele e que se cumpriria aquilo. Mas todos que estavam ali riam de Noé, tiravam sarro de Noé, porque nunca tinha chovido sobre a terra. O que a gente vê nos estudos é que subia um vapor do chão e, através desse vapor, a natureza era regada, a natureza se multiplicava, mas nunca tinha chovido de verdade sobre a terra. E todos ali zombavam dele. O que é isso? Chover? Vai chover? E ali eles continuavam naquilo. Passaram-se anos, Noé construindo aquela arca. Eu creio que muitos passavam e riam deles. Agora eu te pergunto, se riem de você quando você prega, quando você fala, você vai parar de pregar porque estão rindo de você ou zombando de você? Não. E assim foram anos e anos da vida de Noé. E a palavra se cumpriu na vida dele. O dilúvio veio. Veio sobre a terra. E é aquilo que eu disse no começo para você. Jesus está voltando, ele vai vir. Vai vir, vai ser um dia, diz a palavra do Senhor, e que todos estarão desapercebidos. Aqui na palavra do Senhor diz que na época de Noé, festejavam, davam-se em casamento, vivia todo mundo como se não existisse leis, né? Como é hoje. As leis estão aí, pouquíssimas são cumpridas. E ali nós vemos que as pessoas não deram importância. Mas Noé continuou fazendo o que lhe foi ordenado. Continue fazendo aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Não se preocupe com aquilo que está ao seu redor, muitas vezes, né, lhe apunhalando, muitas vezes pelas costas, lhe cutucando, dizendo que você é um tolo, dizendo que isso aqui é bobeira, que Jesus pode vir daqui 100 anos, daqui 200 anos, não importa. Viva como se Jesus vem daqui um dia, hoje à noite, daqui 1 hora, 10 minutos. Ou viva como se ele viesse daqui 100 anos, mas faça a sua parte pelo Evangelho. Independente do tempo que ele vai vir, daqui 10, daqui 15, 20 anos, continue fazendo a sua parte. Nós estamos temerosos no tempo que temos vivido, né? Estamos vendo coisas que nunca vimos, né? E pensamos, pode ficar pior? Pode. Mas para o povo de Deus isso não pode nos assustar. Isso não pode nos acovardar. Pelo contrário, nós vamos nos erguer cada vez mais pelo reino de Deus. Eu fiquei muito chocada hoje, quando eu estava estudando, e percebendo que muitas vezes a gente acha que por a gente já estar salvo, a gente não vai ver o outro salvo, a gente não quer ver o outro salvo, porque acha que ele é injusto, ele tem que pagar por aquilo que ele está fazendo. E não foi isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio para todos, salvar todos. Todos. Jesus veio para todos, até para aquele que a gente não gosta. Jesus quer salvar aqueles que estão fazendo o errado. Jesus quer salvar a prostituta. Jesus quer salvar o ladrão. Jesus quer salvar aquele que está lá nas drogas. E a palavra do Senhor diz que a ordenança dele foi ir de pregar o evangelho a todos. A todos. Noé fez a parte dele. Quem estava ali ao redor não entrou porque não quis. Mas teve a chance de se salvar. Noé fez a parte dele, foi salvo, a sua família foi salva. A humanidade continuou. Veio novos erros? Veio. Mas veio também o amor de Jesus. Jesus foi uma promessa muito linda lá em Gênesis. Porque Deus olhou para mim e para você com amor. Jesus já sabia que eu estaria aqui hoje, que você estaria aí hoje. Sabia dos meus medos, sabia dos meus problemas, dos meus anseios, daquilo que eu oro, daquilo que eu preciso. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já me amava antes de eu amar ele. Você tem noção do que é isso? Quando você não conhecia Jesus, ele já te amava, mesmo você estando errado. Isso é muito forte. E muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que já estamos ou muito bons, ou nos colocamos lá embaixo do tapete, né? Estamos ruins demais. E não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer te ver crescer, quer te ver amadurecer. Hoje, folheando a Bíblia,
e vendo os exemplos que eu queria trazer para a gente estar comparando com a vida da gente, eu me deparei com a mulher samaritana e fiquei pensando, quantos de nós muitas vezes não falamos, né, de alguém, né? Vamos ser sinceros, muitas vezes fazemos um comentário errado sobre alguém porque ele errou, porque ele pecou, porque isso, porque ele aquilo, porque ele fez isso. E ali estava aquela mulher, cheia de pecado. Aquela mulher chega e encontra Jesus. E Jesus oferece para ela uma água que ela não sabe de onde vem, como que vai saciar a sede dela. Ela nunca mais vai sentir sede. Ela ficou curiosa com aquilo. E através daquele bate-papo ali entre eles dois, nasce uma missionária que leva a palavra do Senhor. Ela não era mais uma mulher de defamação, que teve 5 maridos que nem era dela. Agora ela era alguém que proclamava o evangelho. Ela chegou ali na terra dela, no meio do povo dela, e disse, eu encontrei com Jesus, eu encontrei o Messias. Em uma hora antes de ir buscar a água, ela era pecadora. Ela estava corrompendo o seu próprio corpo, traindo os princípios da palavra de Deus. E ao se encontrar com Jesus, ela mudou totalmente. E muitos estão aí fora precisando conhecer esse Jesus. Eu conheci Jesus muito novinha, gente. Eu me lembro de eu com 5, 6 anos, meu pai trabalhava na roça e os evangélicos iam nas roças pregar. Eu me lembro que uma vez, meu pai, ele contratou, né, a gente chama lá camaradas para trabalhar na roça, e todos eram evangélicos. E eles iam fazer vigílias no monte da roça, e a gente não entendia nada. Um dia meu pai chegou para mim e chegou em casa contando, e eu não me esqueço disso. Nossa, eu passei lá, já estava escuro, e ele estava orando e gritando assim, Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus me liberta. Isso, gente, tem quase 30 anos. Me lembro deles entrarem na nossa casa, fazer oração e declarar sobre a minha família que nós serviríamos o Senhor. Eu era pequena, eu me lembro disso. Quantos anos tem isso? Eu fui aceitar o Senhor, eu tinha 16 anos. Então demorou mais de 10 anos para se cumprir. Olha a importância da sua vida na vida de alguém. E eu me lembro que eu comecei a ir para a igreja, na época eu ia para a igreja católica, e eu sempre li a palavra. Eu sempre li a Bíblia, e eu lembro que tinha uma Bíblia pequenininha que só tinha os salmos e os provérbios, que eles davam para os jovens naquela época, e eu li um salmo, e aquele salmo martelava na minha cabeça, o Salmo 115. E eu cheguei na minha professora da escola do catecismo e encuquei ela. Por que isso e isso? E ela me deu uma resposta que não me convenceu. E eu fiquei remoendo aquilo por ano. Não muito tempo, acho que 1 ano e pouco. E comecei a me encantar pelo Senhor. E eu conheci a palavra do Senhor através do meu esposo. Que também não foi fácil. Porque eu abri mão de muita coisa, mas eu não me arrependo de nada. Eu viveria tudo outra vez para viver esse amor que eu vivo hoje. Porque pode me faltar tudo. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu ouço a voz do Espírito Santo. Nós temos vivido uma promessa muito linda de um avivamento sobre o povo de Deus. Eu falava com o meu filho sobre o batismo essa semana. E eu falava para ele também sobre o batismo do Espírito Santo. Quanto de nós temos esquecido de fazer esse clamor? O batismo com o Espírito Santo. Muitos estão há anos no Evangelho e ainda não foram batizados. Eu nunca me esqueci do dia em que recebi o Espírito Santo de Deus. Você tem sede de receber o Espírito Santo? Você quer receber o Espírito Santo sobre a sua vida? Porque lá fora, irmãos, a batalha é muito grande. E vai ficar cada vez mais pesada. E o Espírito Santo é algo que te dá uma força muito grande. Eu não estou dizendo que você que não tem o batismo com o Espírito Santo não é forte, não é salvo. Não é isso que eu quero dizer. É você ter sede de ter isso na sua vida. E é promessa sobre nossas vidas que aceitamos o Senhor Jesus, que iríamos receber o Espírito Santo. Aqui em Atos, o pastor fez até o comentário, está até marcado.
Atos, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 7, diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo não foi prometido somente para Jerusalém, para a Judeia, para Samaria. Foi para todos, até os confins da terra. Então, todos nós estamos debaixo dessa palavra. Glória a Deus. E ali, quando eles receberam o Espírito Santo, muitos olharam, debocharam, riram, da maneira como eles ficaram. Gente, todo o olhar do mundo para a igreja, para o povo de Deus, sempre vai ser assim. Você sempre vai incomodar as trevas, não tem jeito. Muitas vezes você vai olhar e dizer: ai, por que eu sou tão perseguido? Por que minha vizinha me apunhala tanto? Por que meu colega na escola, às vezes meu filho chega até chorando? Eu falo, não tem como. Quem tem a luz vai incomodar as trevas. Se você é crente e você não está incomodando alguma coisa, está errado. Você tem que incomodar. Se você não incomodar, tem algo errado. É na família, infelizmente, muitas vezes é dentro da nossa própria família, nossa vizinhança, na escola. Você chega, muitas vezes, até num atendimento, você é ofendido sem você nem fazer nada. Mas porque aquilo que está ali não vai dar certo com você. Porque você é diferente. Você é escolhido. Você é separado do Senhor. E lógico que o inimigo vai lhe afrontar. E vai usar até pessoas que você ama. Mas é por isso que você vai parar? Você vai desistir? Muitas vezes de orar por quem você ama? Vai? Não vai. Porque do mesmo jeito, irmãos, que eu quero estar lá na glória um dia, vendo o meu Senhor, face a face, porque é essa a promessa que Ele tem sobre a minha e a sua vida. Nós veremos o Senhor face a face. Nosso nome será mudado. A palavra do Senhor diz que nós teremos um nome que só eu e Ele saberemos. E nós receberemos uma coroa. E lá em João diz, lá em Apocalipse, que olho nenhum viu como é lindo o céu. Nada que está na terra é comparável ao céu. Se alguém aqui viu meus stories nos últimos dias, eu postei algumas paisagens. Gente, que coisa maravilhosa. Umas montanhas lindas, umas cachoeiras descendo, uns lugares assim que você fica assim, nossa, parece que foi pintado. E foi, né? O Senhor que pintou. Mas o céu tem um chão cristalino, tem ruas de ouro. No céu não vai ter tristeza, não vai ter lágrimas, não vai ter doença. Quando eu paro para pensar que no céu não vai ter tristeza, eu já fico feliz. Porque só um melancólico sabe como é que é difícil. Não vai ter morte. Eu vou ver quem já morreu no Senhor. Não vai ter morte. Você pode glorificar? Não vai ter morte. Você não vai precisar chorar mais por quem morreu. E você vai viver com o Senhor. Você vai viver com Deus. E muitas vezes nós estamos presos aqui, nos sonhos daqui, e esquecemos de sonhar com lá. E esquecemos de lembrar que lá é infinitamente melhor do que aqui. Você tem noção disso? Que o céu é incomparável com tudo isso aqui. Às vezes a gente fica feliz com uma conquista, uma roupinha nova. A gente fica feliz com a comida, com algo assim. Mas no céu é incomparável. Mas para chegar lá, nós temos que cumprir o ide aqui. E aqui na palavra do Senhor diz lá em João, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que você leia esse capítulo comigo, Apocalipse 21. Porque, irmãos, é muito lindo.
Amém? Coloca aí, amor. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, e ele será meu filho. Oh, aleluia. Vem, jejue, ore, clame pelo Brasil, por Minas Gerais, pelo mundo. Clamemos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque eu quero ver todos lá. Clamemos por aquele que está enganado no erro, que precisa de salvação. Aqueles que apoiam a corrupção, o engano, clamemos por ele, porque Jesus veio para salvar todos. Todos. Ele morreu na cruz e lembrou de todos. Eu quero ver todos lá. E não é fácil. Não vai ser fácil. Ele disse que teríamos aflições. E estamos vivendo aflições. Mas em Cristo Jesus nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor a minha oportunidade, a confiança que ele me deu. E eu quero dizer a você: não pare. Não pare de orar, não pare de clamar. A sua bênção pode chegar hoje. A sua bênção pode chegar há um ano. Tem um ano que eu estou orando por uma causa. Meu filho pegou o cartãozinho semana passada. Durante a semana já recebeu a bênção dele. Então, irmãos, não desista. Não desista dos seus, não desista dos seus objetivos. O mundo, irmãos, caminha numa direção e a gente caminha em outra. Nós somos a contramão do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Até o fim. Amém? Glória a Deus.